Fala, pessoal! Começando a nossa sexta temporada aqui no N. Meu amigo, parceiro de longa data, André Carvalho. Tudo bem, cara? Tudo bem. Só na expectativa para mais um ciclo se iniciando. Não é? E temos já nosso programa de estreia, né, da sexta temporada. Sim. Temos aqui nosso correspondente internacional que até o momento falou que vinha e tal, deve estar meio atrapalhado, porque terras lusitanas, lá para o lado da Europa, né, a gente teve agora o falecimento do Papa e tudo mais, então, assim, deve estar movimentado lá, naquela região ali da Europa, Itália, França e tudo mais, não é não, meu amigo? Isa Scamparini trabalhando muito. Não é? Olha, dizem, inclusive, que não é nem ela que está trabalhando, foi o César Tralli que começou o programa de fofoca aqui nós dois. Mas, enfim. Não é fofoca. Mas, enfim. E também temos aqui, estamos notando que mais membros podem aparecer a qualquer momento. A Marina, de repente, a André, talvez a Renata, enfim. Né? O pessoal que compõe a nossa bancada aqui do N, não sei se o time vai vir completo, mas vindo ou não completo, estamos aqui firmes e fortes, não é, não, André? Sempre firmes e fortes. Então vamos lá. Olha, a nossa convidada de hoje é uma convidada muito interessante, que trabalha muito focada com carreira, assunto que você gosta, eu sei que você gosta. Tiziana Arnaud. E aí, por falar em convidada, eu queria saber o seguinte: cadê o convidado, André? Cadê o convidado? Aí, olá. Chegou a nossa convidada, tudo bom, Tiziana? Adorei essa entrada, gente. Cadê o convidado? Está aqui. Bom dia, gente. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Tizi. Vamos te chamar de Tizi, pode ser? A gente está em casa. Estamos em casa, estamos aqui estabelecendo amizade, já ficando mais íntimo. Vamos lá. Deixa eu te apresentar formalmente. Tiziana Arnaud é mentora de carreira, consultora de RH com mais de 20 anos de experiência, especialista em treinamentos corporativos e programas de aceleração de carreira para líderes e equipes diversas. Eleita top 100 influenciadores de RH do Brasil em 2024, é também palestrante internacional, professora em MBA e fundadora da TA Consultoria, onde desenvolve soluções que combinam inclusão, inovação e resultados estratégicos. Bom, muito interessante. Eu sei que esse assunto, o olhinho do André brilha, cara. Ele brilha, mas antes, a gente tem aquele nosso momento joinha. Momento joinha. Estou contigo, André. O momento joinha é que a gente faz a convocação para a nossa audiência ou a nossa audiência, recém-audiência, para dar a curtida, para, se é recente, se inscrever no canal e compartilhar, né? E participar, interagindo, porque com interações o YouTube entende relevância do conteúdo, mesmo que ele já seja relevante por natureza, né? Mas o algoritmo ele tem um mindset diferenciado. Então a gente tem que... Como é que é? A gente não pode brigar com o jogador, a gente só tem que entender o jogo. Verdade. Muito bem, muito bem. Não esquece de ativar o sininho. A gente sempre lembra que, para quem está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito bom humor. E a gente também quer agradecer a nossa audiência, né, que é uma audiência já bem qualificada. Então, seja muito bem-vindo. Nova temporada N, sexta temporada, hein? Quem diria? Estamos aí há 6 anos fazendo aqui o N e trocando ideia com pessoas de diversas áreas. Outro dia eu falei com uma pessoa que a gente já entrevistou, o André, e ele estava falando para mim que a gente fala de foguete, passando por manager, passando por tudo quanto é que é coisa. Enfim, ele falou que gosta muito. Eu vou mandar um abraço para o Fernando Guida.
Fernando Guida, que esteve aqui, pô, já tem muitos anos atrás, um cara muito bacana e professor também, um cara muito legal. E ele estava comentando esses dias, aí, há um tempo atrás, aí, falando, pô, parabéns aí para a gente, pela nossa continuidade, várias manifestações aí, falando, dando parabéns para a gente. Então, enfim, daqui a pouco eu massageio mais o nosso ego. Eu vou lembrando aqui da turma que vai falando, eu vou massageando o ego. Bom, vamos lá, André. Quer começar a fazer as honras da casa? Por favor. Vamos lá. O Sandro descreveu lá sua mini bio e fala de aceleração de carreira. Como é que é a aceleração de carreira num momento em que tudo é muito acelerado? Como é que ou acompanha ou está à frente? Porque tem que estar à frente. E está todo mundo acelerado, é como diria lá a personagem da Fernanda Torres, quando foi o tempo, ó, passou. Adorei a pergunta. Então, você sabe que essa palavra, né, de aceleração de carreira, ela dá essa ideia de que a gente vai sair correndo e, nossa, hoje eu sou júnior e amanhã eu já sou CEO de uma empresa. Mas, na verdade, é um convite para poder a gente pensar na carreira. Fazendo uma pergunta aqui para vocês e até para a audiência, né? Quantas vezes esse ano alguém aqui parou que seja 30 minutos no dia para poder fazer uma análise sobre a própria carreira? Na maioria das vezes, a gente não faz essa autoanálise. A gente delega a carreira para a empresa que a gente trabalha e para os momentos, porque a vida está acontecendo. Então, quando a gente fala sobre aceleração de carreira, a gente fala sobre sentar, olhar, desenhar, planejar e entender os próximos passos. Quando a gente tem consciência dos lugares que a gente quer atingir, a gente consegue acelerar. Por quê? Porque a gente vai construindo essa jornada de acordo com o nosso objetivo. Na maioria das vezes, não. A gente entra numa empresa, fica ali, está tudo muito bom, o tempo vai passando, aí um belo dia acontece uma pandemia, acontece um desligamento, acontece alguma coisa, uma crise, e aí as pessoas não estão nem olhando para a própria carreira. Falando no sentido de empresa, né? O que muitas vezes acontece? Existem os grupos, né, que são os grupos de minoria, pessoas pretas, negras, grupo LGBT, mulheres, que muitas vezes essas pessoas elas não têm um destino para a liderança. No caso, quando a gente fala de pessoas negras, as pessoas negras elas chegam até o cargo de coordenação, supervisão. Dificilmente a gente vê essas pessoas atingindo cargos de gerência, cargos de diretoria. E aí, no caso das empresas, elas me contratam para a gente fazer essa aceleração dentro da empresa, que é um programa de desenvolvimento ali para que as pessoas tenham um conhecimento não só técnico, mas os conhecimentos e os comportamentos adequados para poder alcançar esses cargos de diretoria. Porque no caso dos grupos de minoria, muitas vezes a pessoa nem sabe que ela pode chegar lá, né? Então é uma questão muito emocional, uma questão muito de cultura também do nosso país. Tiziana, olha só, vou até atropelar o Sandro que você já me trouxe. Me deu até um susto. Eu ia falar que foi. Não. Me assustou. A fala da Tiziana me trouxe duas questões, mas uma mais, vamos pegar para a última. Depois eu passo para o Sandro, depois eu volto para a primeira que eu queria fazer. Tiziana, você está falando sobre o D&I, né, da diversidade, tá, tratar a carreira e tal. Como é que vai ser esse movimento de D&I? A pergunta que eu já venho usando, eu falo que eu adoro dar uma pedrada, a pergunta do milhão, mas está vindo logo pela frente. Estava vendo um movimento de D&I forte, né? E estava vendo reconhecimento, e que você falou uma coisa muito certa, e eu falo aqui. Mulher você não vê, dificilmente você vê como presidente, vice-presidente, você vê um board forte, mulher dentro do board. O máximo é comunicação ou RH. Né? Você teve aquela Rara, que foi presidente da CSN, esqueci o nome dela, não incorrer em falha, mas ela foi uma pessoa muito forte, mas uma das raras. E esse movimento está meio que cortado, porque um grande catapultor de tendências é os Estados Unidos. E os Estados Unidos, a política agora do presidente é exatamente uma pressão contra a diversidade, né? E não em favor, ele acha que no entendimento dele, que isso vai ser em favor do trabalho, mas é contra a diversidade. Inclusive, quem está pró-diversidade se não tem sanções diretas, tem indiretas através de contratos, etc, etc, etc. Como trabalhar nesse contexto
que havia um crescimento, e você falou da trabalhar a carreira à frente, às vezes você não consegue desenhar a carreira. Como você consegue lidar com esse cenário, esse contexto, com essa nova realidade que meio que se apresenta já iniciando? A gestão dele começou agora e começou forte com essas medidas. Ok. O Brasil ele sofre uma influência muito grande dos Estados Unidos, né? Quando a gente olha para todo o desenvolvimento dentro da área de recursos humanos, ela é influenciada o tempo todo pelos Estados Unidos. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? O lado bom é porque a gente acompanha muitas tendências, a gente é um país dentro da área de diversidade e inclusão que teve um avanço muito grande. E se a gente olhar para os países da Europa, eu passei uma temporada lá em 2023 justamente para fazer uma pesquisa em relação à diversidade e inclusão e vi o quanto é pouco, como não tem quase diversidade e inclusão na Europa. Chega a ser assustador. E aí, olhando para essa questão, né, da pessoa que está lá nos Estados Unidos dentro desse movimento e construindo toda essa ação, que eu não falo nem que é contra a diversidade e inclusão, mas acredito que é contra pessoas, né? Como que o Brasil tem se defendido disso, embora a gente esteja o tempo todo recebendo essas influências? Existe um movimento que foi criado aqui no Brasil, as maiores empresas, elas se uniram, deu um total de 33 empresas, elas se uniram para poder elas manterem os programas de diversidade e inclusão. Por quê? Porque elas entenderam que dentro de uma empresa, quando a gente tem um público, quando a gente tem profissionais diversos, a gente tem maiores possibilidades de desenvolvimento e crescimento. E também a gente sabe que uma das questões do ESG é que as empresas que estão ali seguindo as práticas do ESG dentro das ODS, elas recebem mais investimento. Então, por um lado, tem a questão do lucro, né? A empresa quer receber investimento, e, por outro lado, ela entendeu que quanto mais pessoas diversas ela tem dentro da empresa, melhor é para a empresa, melhor é para o Brasil. Então, existe um movimento muito grande de resistência. É claro que a gente está falando das grandes empresas, e a gente precisa ir descendo isso para as camadas das empresas menores, né? As empresas de médio porte, de pequeno porte. A gente sabe que isso é raro, a gente não vê isso acontecendo. Mas a gente tem um ponto muito forte aqui no Brasil, que é a representatividade. Quando a gente olha hoje para a televisão, né? Quando, há 10 anos atrás, a gente via tantas mulheres negras ocupando cargos de protagonista numa novela, não. Quando a gente vê os filmes que estão sendo refeitos, estão sendo regravados, a gente vê tantas pessoas negras ocupando aqueles espaços, a gente já se sente mais representado. Então, acredito que é continuar essa força da representatividade, porque a gente precisa normalizar o que já deveria ser normal, sabe? Só para complementar, Maria Silvia Bastos, que é a presidente da CSN. Sim, sim. Teve também a Rachel Maia, né? Que foi presidente da Lacoste, da Pandora, há muitos anos, e está aí hoje em grandes palcos falando de diversidade. Eu vou discordar um pouquinho do André, puxar o assunto para outro, porque normal a gente tem que isso. discordar para poder. Lógico, a gente tem que discordar assim que para funciona, poder. Né, gente? A gente funciona assim, tá, sincero? Ó, daqui a pouco a gente pode se esquentar entre si, mas é tudo normal. Vou discordar um pouquinho, até para poder gerar mesmo, polemizar o assunto. E, gente, não é discussão que nasce a sabedoria. A gente tem que ter. Todo mundo gostar do azul, que seria do verde e de outras cores. Então, assim, eu ia falar uma pergunta com relação às gerações, mas eu vou aproveitar essa linha que você puxou aí, André, que a parte do que você falou dos Estados Unidos contra a diversidade, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que ele entrou com relação à proteção de mulheres, no caso dos esportes, das Olimpíadas, que houve, né, a mulher trans participando de esportes femininos, e isso realmente ficou uma desigualdade, então cria-se uma categoria para a galera trans, não tem o menor problema. Eu acho que até seria mais legal criar essa categoria, e não colocar mulheres trans para disputar, por exemplo, luta de boxe, esportes onde nitidamente levam uma vantagem. Isso é biológico, tá? Não estou falando assim, é minha opinião e é comprovado, tá? A gente está falando de biologia. Então, ele entrou com essa pegada, e isso foi prometido, inclusive, em campanha. Ele foi eleito com uma dessas propostas, e eu acho, sim, eu sou super a favor
da diversidade, na minha agência é super. A diversidade ela só corrobora, entendeu? A gente trabalha com marketing, entendeu? Quanto mais diverso, quanto mais o pensamento for diverso, mais rico fica as campanhas, né? Mais material rico fica bacana. Então, assim, sou super a favor da diversidade, mas eu acho que a gente tem que encontrar também um ponto onde a coisa fica equilibrada, né? Ou seja, a pessoa é contratada não é porque ela é preta ou branca, ou se ela é gay, ou qual é a preferência sexual, enfim, ela é contratada pela... Ficou mudo. Sandro, tá sem som, Sandro. Ih, deve ter... O sinal dele deve estar ruim. Eita, travou. Acontece, quem sabe fazer ao vivo. Não, só que... Cadê? Não voltou, não. Não. Tá eu não sei se tá... Saiu? Vai. Já... Olha eu. Sandro. Agora voltou. Agora voltou. Esse assunto a plataforma derruba, cara. Impressionante. É só falar nesse assunto. Deixa eu falar, Sandro. Mas deixa eu falar que tem gente de contar de você de novo, mas eu vou deixar de esse ano. Mas só concluindo aqui o meu pensamento. Conclui aí essa linha de raciocínio. Porque eu acho que tem que ter diversidade, sim, mas eu acho que a gente tem que ter a parte do mérito, a parte do que a pessoa se esforça, isso independente de gênero, de cor e tudo mais. Eu acho que tem que ter a diversidade, sou a favor, discordo com relação ao que você falou dos Estados Unidos, acho que concordo com o que a Tiziana falou com relação à Europa, a situação que é e tal, e discordo também de você, André, na parte de mulheres não ocupam hoje cargos de alta liderança. Me desculpa, mas você está um pouquinho por fora. O que tem de mulher hoje ocupando posto de CEO... eu posso falar aqui pelo menos umas 20 que veio na minha cabeça agora, que Brasil, posto de CEO, entendeu? Não, Brasil, empresas brasileiras, brasileiras. Tá? Então, se você botar no LinkedIn agora aí, você vai ver um monte, gente. Não tá, a coisa está melhorando. É lógico que não é igual, entendeu? Não está igual. A faixa salarial não é igual ainda, a gente sabe de tudo isso. Mas que melhorou, já entendeu? As conquistas estão dando efeito. E as mulheres hoje elas têm muito mais visibilidade no meio corporativo do que tinha 10, 20 anos atrás. Entendeu? Isso é fato. Entendeu? Bota aí no LinkedIn que você vai ver. Entendeu? E eu conheço várias, em posto de C-level. Tá? E o próprio o governo do amor, né, polemizando mais ainda, cadê o governo do amor que está detonando a mulherada e o próprio, né, o nosso chefe maior executivo se refere a uma mulher chamando de mulherzinha. Quer dizer... É fácil falar da grama dos outros, mas a nossa grama, ninguém fala nada, né? Cadê a galera falando, mulherzinha? Os nossos chefes executivos são complicados em relação à mulher. São muito complicados, são muito, mas eu estou falando do atual. Eu estou falando do atual. Os que passaram. O atual, dá bola fora o tempo todo. Então, assim, é só para dizer que não é a gente criticar lá o Trump, falar isso, falar aquilo, cara, é que nem a gente falar daqui. Aqui, o que está acontecendo aqui hoje no Brasil foi anunciado, foi tragédia anunciada, entendeu? O governo do amor não tem nada de amor, e eu não estou falando de política, estou falando do que foi falado, entendeu? E do que a gente está vivendo. Né? Vai comprar picanha, vai comprar as coisas todas prometidas em campanha, não rola. E o Trump prometeu em campanha que ia tentar, né, ia fazer com que 2 gêneros, como a Grã-Bretanha agora colocou e tal. Isso não quer dizer que o cara está excluindo os outros gêneros. Tá? Isso aí é uma coisa que tem que ser com cuidado, tem que ser trabalhado com cuidado, porque não é bem assim que a banda toca, entendeu? A galera leva a narrativa para... Cada um leva a narrativa para um lado. Mas eu volto a dizer, eu sou super a favor, sim, da diversidade. Tem que ter diversidade, a gente tem que, inclusive, incentivar a diversidade, mas, assim... Vamos colocar as narrativas dentro do que foi falado. Né? Aqui a gente vive uma situação, nos Estados Unidos é outra, na Europa está sendo outra. A própria invasão, né, de estrangeiros na Europa, você vê que hoje é um outro assunto que não convém agora a gente falar aqui, mas é um outro assunto bem polêmico, né, porque a galera agora não sabe o que faz com tantos estrangeiros e, enfim, são situações complicadas. O mercado de trabalho fica inflado. Né? O nosso correspondente internacional lá em Portugal fala, o mercado de trabalho é extremamente inflado. Entendeu? Existe uma xenofobia também, né, em Portugal, ou seja, entre você, André, brasileiro,
e de repente a Ticiana, que é portuguesa, disputando a mesma vaga, vai ser a Ticiana que vai ser escolhida, porque é portuguesa, né? Seria portuguesa e tal. Então, assim, tem essas coisas bem latentes que a gente, às vezes, é bom a gente falar desses assuntos que incomodam, porque são assuntos que a gente tem que tomar cuidado com o foco, como a gente fala e tal, principalmente para a galera que está assistindo a gente e para a galera também, né, que tá aí. A gente tem uma turma mais jovem que assiste o M, que para ter a sua própria opinião, senso crítico. E aí vem a minha pergunta para a Tice, que eu estava louco para fazer essa pergunta. Eu estou esperando a pergunta. Esse comentário, mas estou louco para fazer a pergunta, que é o seguinte: fique à vontade de comentar em cima do que eu comentei. Vou voltar, tá? Mas eu quero saber se a Ticione tem mulher, que eu tenho pode voltar à vontade. Não, então volta, vamos falar sobre isso e eu te faço a pergunta na sequência, porque a pergunta vai misturar as estações. Vamos lá, pode falar o que você quiser aí. Maravilha. Assim, quando você fala sobre a questão das mulheres em cargos de liderança, a gente olhando para o mercado brasileiro, a gente sabe que sim, existem mulheres que estão ocupando cargos de liderança, mas a gente sabe também que existe ali um percentual de salário, que foi até o que o André falou, né, em relação ao valor do salário. A mulher recebe 21% a menos do que os homens. Quando a gente olha para as mulheres em cargos de liderança e você coloca mulheres e homens fazendo ali uma disputa por uma vaga, na maioria das vezes a mulher perde. A mulher perde quando ela está numa idade fértil, que no Brasil hoje a gente está falando aí numa faixa de 35 anos. As mulheres estão adiando cada vez mais a maternidade. Eu fui mãe muito jovem, porque eu quis ser mãe jovem, mas eu olho para minhas amigas, para minhas irmãs, que foram mães tudo depois dos 35 anos. Por quê? Porque elas tiveram que dar prioridade para a carreira delas, porque senão elas não ocupariam os lugares que elas quiseram ocupar. Então, hoje existe uma questão até de você adiar uma questão do nascimento do seu filho, que para uma mulher, tá? E o corpo feminino, uma mulher com 35 anos engravidar, você já tem um útero envelhecido, gente. Vamos ser sinceros aqui, tá? Para uma mulher de 35 anos engravidar, é difícil para caramba. Tudo bem que a gente tem muita hoje, a medicina está super avançada, mas é um corpo que já está envelhecido no útero dela, tá certo? Então, assim, isso é uma coisa muito perigosa até, sabe? Você precisa de uma preparação muito maior, então a mulher tem que se expor a riscos em nome da carreira, e o homem muitas vezes não, na maioria das vezes não, tá? Então isso é um ponto que eu acho que a gente precisa olhar com atenção e sensibilidade, porque isso aumenta, isso não diminui. E daqui a 10 anos a gente vai ver as mulheres tendo filho com 45, porque o mercado é cruel, tá certo? Então, o mercado é cruel ponto... e não é daqui a 10 anos, não, já está tendo, cara. Várias mulheres estão tendo filhos com 40 anos. A Cláudia Raia com 50 é alguma coisa. Exato, a medicina avança, né? Te dá essa possibilidade. Mas a gente está falando de uma Cláudia Raia rica. Agora, olha para a realidade aqui dos brasileiros. Sim. Classe média, vamos dizer até a classe média. Porque a pessoa que é da classe C e D, ela vai ter filho mais novo, porque, né, por N fatores. Agora, quando a gente traz isso para dentro da questão da interseccionalidade, que são as outras camadas além da mulher, então a mulher negra, a mulher com deficiência, a mulher que é da comunidade LGBT, cara, ela vai perdendo. Ela não ocupa cargo de liderança. Quantas mulheres... Você falou, tem muitas mulheres ocupando cargo de liderança. Quantos negros tem? E isso vem lá de baixo, é a base do problema aqui. Ó. Se a empresa não contrata, e a gente não está falando de meritocracia, a gente está falando de uma reparação histórica, a gente está falando da possibilidade de pessoas com deficiência ocuparem cargos que estão dentro de empresa, que não são cargos para PCD. Quando a gente olha para vaga de emprego, vagas para PCD, como se PCD lavasse, passasse, cozinhasse, cantasse, escrevesse a peça e fizesse qualquer coisa. Mas a gente tem muitos PCDs qualificados no mercado que não conseguem vaga de emprego, porque não são abertos para eles. Então, é uma questão não só de mérito, mas é uma questão de oportunidade que o mercado muitas vezes não coloca. Só para trazer aqui um caso que aconteceu uma vez que eu estava fazendo uma visita numa empresa, e aí a gente chega, vai fazendo aquela primeira observação, né, em relação aos setores, e começam as apresentações. Aquela coisa ali, né? Todo mundo se conhecendo. Essa aqui é a fulana do financeiro, essa aqui é a Beltrana do RH, essa aqui não sei o que lá. Esse aqui é o nosso PCD.
E aí no crachazinho estava fulano de tal PCD. Como se a pessoa, tipo assim, estou aqui para ocupar a vaga PCD. E não é assim. E aí eu falei, ué, mas por que PCD? Qual é o cargo dele? Não, ele é nosso PCD. Então, assim, isso ainda precisa, a gente precisa levar isso para dentro do mercado, trazer essa consciência. Eu não estou contratando pessoa porque ela é PCD. Quando a gente fala de pessoas com deficiência ocupando o mercado de trabalho, gente, isso começou a entrar na lei, entrou na lei em 91. 91 foi outro dia. Até então, essas pessoas não eram nem vistas como pessoas, elas eram pessoas excluídas da sociedade. Então, assim, olha a reparação que o mercado de trabalho precisa fazer também para as pessoas com deficiência. E falo isso para vocês assim, tá? De um lugar de pessoa que trabalha no RH, no lugar de mãe de uma pessoa com deficiência, no lugar de uma pessoa que trabalha numa instituição de ensino, que hoje eu sou coordenadora dos cursos de RH e de administração, né, de uma instituição de ensino, e eu vejo como que a gente precisa levar para além das escolas, mas para dentro das empresas, a importância da diversidade e inclusão. E sim, gente, vai ter o tempo todo um monte de gente sabotando, pessoas que estão ocupando as maiores cadeiras que tinham que estar ali apoiando, estão indo contra. Mas a gente já faz parte dessa luta há muitos anos e sabe que o mundo vai sempre contra. Então é resistir, é um processo de resistência mesmo. Pode fazer pergunta. Que o trabalho mais ligado à educação mais um trabalho ligado, já que você é coordenadora de curso, eu também já fui coordenador de curso, enfim, um trabalho mais de base, não em instituição de ensino superior, não nas IES, mas um trabalho na educação de base, educação fundamental, ensino médio e tal. Fosse feito um trabalho que a gente fala muito aqui de empreendedorismo, um trabalho básico, né, onde a criança tenha noções de empreendedorismo, várias noções, inclusive noções de cidadania, de diversidade, mas um trabalho sem politização, um trabalho sério, sem esse negócio de direita, esquerda, sem kit gay, kit isso, kit aquilo, um negócio sério, didático, literalmente. Eu acho que a gente poderia crescer muito enquanto sociedade. Entendeu? E aí sim você ter uma geração que vai crescer com informações mais, com alicerces melhores para poder... Consciência, exatamente, para poder, porque a geração que hoje estamos, né, a nossa geração, eu não vou te perguntar a idade por uma questão de educação, mas a nossa geração, a minha e do André, vamos colocar assim, o André é bem mais velho, mas enfim, a nossa geração, ela é uma geração que ela traz muitas coisas assim, antigamente, né, a gente já falou isso aqui várias vezes, a gente assistia os Trapalhões, Chico Anísio, e o humor era assim, na televisão aberta, né, na Rede Globo. Sim, era politicamente incorreto. Totalmente um negócio assim, até hoje seria impossível, né? Ia ser um negócio pesado para hoje. Mas a gente evoluiu. Né? E a gente, de repente, se a gente trabalhasse... Cara, o André corrobora dessa opinião. Eu tenho certeza que a gente não vai divergir sobre isso. Mas eu acho que se a gente trabalhar essa educação mesmo, né? E pegar a educação sem politizar, e fazer com que a gente consiga que essas informações virem determinadas cadeiras, né, no ensino, eu acho que isso ia facilitar muito num futuro a longo prazo, a médio e longo prazo. Né? Acho que seria muito legal. E aí, pois é. E aí cabe a minha pergunta agora, já que a gente falou de educação, a gente tem, por exemplo, uma geração, hoje, uma geração Z, né, que não está sendo muito aceita no mercado de trabalho. Está um dilema bem complicado. E você tem a parte também da geração mais velha, que aí vem a parte do etarismo, né, que a galera que já está, vamos botar assim, 50 a mais, 55 a mais. Eu acho que 50 a mais, né, já começa a sofrer determinadas preconceitos. 40, então. Já começa a sofrer determinados preconceitos. Gente, 40, eu estou falando 50 a 40, olha só. Então, assim, como é que você vê isso? Porque, a pessoa, né, de uma grande empresa... Vamos falar da grande empresa, porque o microempresário é diferente, né, e é o que sustenta a base da economia no Brasil, são as pequenas empresas e tudo mais. Mas, assim, as empresas de médio e grande porte, a pessoa que está contratando, o RH que está contratando, não vê vantagem, gente, em ter uma pessoa mais experiente, ou será que a pessoa mais experiente custa mais caro por ser mais experiente? Como é que funciona isso
tanto da geração Z, que está pensando em pivotar uma startup, que não pensa mais em carreira, quer entrar numa empresa daqui a 2 anos ser diretor da empresa, a gente sabe que não é assim que funciona, e o pessoal mais velho que quer uma oportunidade, muitas vezes quer continuar no mercado, quer uma oportunidade de fazer uma coisa sem ter que empreender, mas continuar ali trabalhando, fazendo o seu, e muitas vezes é visto como talvez um investimento mais caro, porque você pode colocar uma pessoa mais jovem que vai custar 1/5 do valor daquela pessoa que é mais velha e tudo mais. Isso eu vi acontecendo, inclusive, em instituições de ensino superior, tá? O pessoal cortando doutores e mestres, contratando a galera de MBA mais nova para poder pagar muito menos e só vai recontratar os mestres e os doutores quando vai ter aquele exame lá do MEC. E isso aí, eu estou falando porque é sem hipocrisia, isso acontece mesmo em várias instituições de ensino. Sandro. Não, eu estou dando exemplo, pô, que acontece, gente. Pô, aí a demissão em massa, não vou falar o nome da instituição, demite mais de 1.000 e tantos professores. Por que acontece? Não respondi o que acontece. Estou falando porque está acontecendo, entendeu? Não estou respondendo. Estou falando que está acontecendo, entendeu? Estou dando fatos. Fatos. Sim, você já respondeu o motivo. Taca a lenha na fogueira, né? E manda a gente pular, né? Já entendi. Assim, ó. Várias perguntas aqui para a gente poder falar. Em relação à questão da geração, tá? A geração Z é uma geração que ela está sofrendo dois lados dessa questão dentro do mercado de trabalho. Um lado que é a rejeição, que muita gente, né, já criou ali o estereótipo e fala que eles não aceitam qualquer trabalho, que eles são chatos de lidar e tudo mais. Entendo, porque eu acredito que os meus pais também deviam falar isso de mim, assim como de vocês vão falar de vocês. Então, a cada geração nova que chega, a gente enfrenta uma resistência. Mas, por outro lado, também vejo que eles estão aqui para poder mostrar para a gente coisas que a gente não quis olhar. Por exemplo, nós que somos, né, da geração X, né, lá dos meados de 60 até 80, e eu faço parte dessa geração, a maioria das pessoas que estão aí passando por situações de saúde mental, que tiveram burnout. Eu sou uma dessas pessoas que tive burnout em 2019. São pessoas que sorriam e aguentam, independente de qualquer coisa, porque a gente tem boleto para pagar, a gente tem filho, a gente tem um financiamento de uma casa, um carro e tudo mais, porque nós fomos criados para ser essas pessoas. A gente trouxe isso de uma bagagem cultural que os nossos pais falaram. Você precisa ter uma casa, você precisa ter um carro, você precisa ter uma família, então você seguiu o script. E seguir o script é pesado pra caramba, tá? Isso faz com que a gente fique ali se submetendo a ambientes tóxicos com pessoas que são más, pessoas que são ruins, pessoas que humilham, e a gente segura a onda, sorri, aguenta e passa do nosso limite, e a gente está aí no topo do país com altíssimos índices de burnout. E aí vem os filhos da gente, né? Eu sou mãe de um jovem de 22 anos e é aquela geração que fala, não, meu amor, eu não quero comprar uma casa financiada em 35 anos, eu não quero ter um carro porque tem Uber, eu não quero ter Uber, né? O mundo, né? E eu quero trabalhar num lugar onde eu me sinta bem, onde eu tenha diversidade e inclusão, onde eu possa ser quem eu sou, onde eu não vou ter pessoas machistas, tóxicas e né, que ficam humilhando pessoas. Então, eu vou chegar num ambiente e vou ver, esse ambiente ele está conectado aos meus valores? Sim ou não? Eu consigo ter um crescimento dentro da minha carreira? Eu vou ser desenvolvido ou eu vou ficar jogado para escanteio? Sim ou não? Então, eu vou tomar a minha decisão. Por quê? Porque para esse profissional da geração Z, o trabalho ele não é a vida dele. Para a gente foi durante muitos anos. Mas para o profissional da geração Z, o trabalho é parte da vida dele. É parte. Então, assim, ele vai ter a vida dele. Viver para trabalhar e não trabalhar para viver. Então, assim, o trabalho vai me prover aqui grana, eu vou juntar e vou fazer o próximo objetivo da minha vida. E aí, trazendo esse recorte para dentro das instituições de ensino, como você trouxe, qual é o ponto aqui que eu vejo hoje isso muito forte, né? As instituições de ensino, muitas vezes, até falando das universidades federais, elas incentivam o jovem a permanecer dentro da academia. E aí o cara faz uma graduação e depois tem que fazer um mestrado, depois tem que fazer um doutorado, tem que fazer um monte de coisa, que eu acho ótimo. Mas a gente vê um grande número de pessoas que são
pesquisadoras e que estão fora do mercado. E aí, muitas vezes, isso entra num conflito muito grande, porque como que eu estou dentro de uma instituição de ensino, dando aula para uma geração onde eu não tenho uma experiência de mercado, eu sou apenas um profissional da academia. Não apenas, não diminuindo, tá, gente? Mas eu sou um profissional de academia e não estou no mercado de trabalho. Exatamente. E que é incrível, mas infelizmente a gente vive num país onde o pesquisador não é valorizado. O pesquisador ele vive no limbo. Ele não tem um emprego, mas ele é cobrado como se tivesse, recebe uma bolsa mais ou menos ali do CAPES ou de alguma outra, né, instituição, e, cara, ele tem que entregar para caramba. A pessoa está ali sendo pesquisador, tem que escrever artigo, tem que estar ensinando, tem que ser tutor, tem que dar apoio, tem que orientar. E se atualizando. Não é funcionário de lugar nenhum. Então, assim, a gente vive numa situação onde, cara, a academia é maravilhosa, amo, entendeu? Mas eu indicaria para o meu filho? Não. Entende? Por quê? Porque ele precisa viver o mercado, ele precisa entender para onde ele vai. E assim, tá? A gente olhar dentro de uma empresa, estou tendo oportunidade de crescimento, essa empresa ela está conectada ao meu valor, eu fico. Se não tá, eu saio. E isso foi um tapa na cara da geração X muito forte. Por quê? Porque se eu não aplico isso na minha vida, eu gostaria de aplicar. Eu gostaria que viver não só para o trabalho, mas que o trabalho fizesse parte da minha vida. E se eu não aplico isso na minha vida, se eu não consigo trazer isso para mim, então eu rejeito. Porque aquilo que eu não consigo trazer para mim, eu vou rejeitar. Então é mais fácil eu implicar com a geração Z, né? E aí, falando sobre a questão das gerações dentro do ambiente de trabalho, como que a empresa poderia trazer o maior número de gerações, né? Como que a gente mantém um profissional mais maduro e fazendo com que ele consiga interagir de uma maneira saudável com todas as outras pessoas dentro da empresa, os mais jovens, né? Sem ter esse conflito, esse choque, é a gente criar os programas de mentoria interna, que hoje muitas vezes acontece. Eu trabalho com uma empresa que faz esse programa, né? Que é um programa de desenvolvimento de carreira para os profissionais mais jovens, mas tem um mentor, e o mentor é o profissional mais maduro. É um profissional que está ali há 20 anos, que tem 30 anos de experiência e não saiu. A empresa contratou esse profissional mais sênior, esse profissional mais maduro, para que ele possa dar programas de mentoria interna. Então, assim, que eu vejo muitas vezes também, o próprio profissional mais maduro, ele tem uma dificuldade de usar a experiência dele a favor dele, sabe? Se hoje eu fosse fazer um processo de seleção, né? Se eu fosse me recolocar no mercado, o que eu usaria a meu favor para poder conseguir me recolocar sendo uma mulher de quase 45 anos? Cara, eu usaria toda a minha experiência. E qual é a minha visão macro dentro daquele negócio? Hoje, quando a gente olha para um profissional de 20 e poucos anos que está aí entrando, vamos dizer, dentro da área de RH, né, que é a minha expertise. Hoje a gente tem tecnologia. A pessoa aprende tudo na tecnologia, mas ele não sabe fazer contas de um processo de folha de pagamento, por exemplo, manualmente. Se não tem sistema, lascou. O mundo acabou. A pessoa não consegue evoluir. E aí você vai trazendo isso para dentro da tua conversa, para dentro da sua fala, você acaba mostrando para a empresa por que te contratar é importante. Então, é saber também como se posiciona como um profissional mais sério. E contratar em época de IA, de inteligência artificial. Gente, há pouco tempo atrás, o Bill Gates, da Microsoft, falou que em 10 anos, professores e médicos, ele citou, professores e médicos não terão mais. Entendeu? Ele falou isso semana passada, retrasada. Eu até ecoei essa fala dele no LinkedIn, se eu não me engano, porque é uma fala de uma pessoa que a gente tem que parar para ver qual é. Não é qualquer uma pessoa falando, é o Bill Gates. Entendeu? E, logicamente, ele tem informações que a gente aqui, meros mortais, não temos. A gente está falando da IA generativa, tem a IA quântica que está para chegar aí. E essa quântica, gente, pelo amor de Deus, dizem que é um negócio assim que vai mudar mais do que já está sendo mudado. Então, assim, eu estou vendo, estou vendo dentro da área de comunicação e marketing, estou vendo muitas coisas já sendo substituídas. Hoje você tem IAs que fazem coisas que na agência precisavam de profissionais. Hoje você basta ter um profissional ou dois para, digamos assim, que saiba dar os prompts certos, os comandos certos e depois dar o toque do humano, né? Dar o toque humano. Mas assim, já
várias agências aí estão enxugando bastante o seu o seu staff, porque a IA é um fato, cara, não tem jeito, e é um lance assim que não vai retroagir. A IA ela faz um trabalho hoje que o ser humano demora bastante tempo, e determinadas funções de copy, de design, de criações e tudo mais, que a IA é impressionante. É lógico que ainda acho que precisa sim, e sou a favor de ter sempre um ser humano ali, entendeu? Mas as previsões não são das melhores, não. Segundo o próprio Bill Gates, professores e médicos estão com os dias contados. Sandra, Tiziana, posso só dar um corte nesse aí, antes de você responder? Eu recebi um post de um amigo meu, de uma notícia, tá? Dizendo lixo, tem uma expressão que foi criada, lixo da internet. Hoje, a internet parece estar com 90% de criação não humana. E o que é a IA? A IA é um aproveitamento do que algo humano foi criado. Então, ele vai ficar... a IA vai chegar a um ponto, como todo material está sendo dela para ela, não vai criar nada novo. Sobre a questão de medicina, Sandro, já estou respondendo para Tiziana, é o seguinte, eu estava conversando essa semana com minha esposa, a gente caminha e a gente faz os nossos debates filosóficos. A medicina, por isso que eu gosto de médico velho, porque a medicina é experiência. O médico novo, ele sai com aquele conhecimento acadêmico e a vida, as doenças, o próprio Covid mostrou isso. Era uma coisa nova que ninguém sabia, precisou de um estudo rápido. Se você põe uma IA para responder, é o Covid, sem ela saber o que é o Covid, sem a experiência, ela iria tratar como uma virose comum, e ela não era uma virose comum. Então, os médicos mais jovens, que saem recém-reformados e ainda precisam da experiência, eles podem dançar, mas eles precisam da experiência para dar evolução. Por isso, os recém-formados vão sempre para pronto-socorro, porque ali ele aprende. E aí vai chegar no ponto que eu vou chegar para a Tiziana, que é a pergunta, questão geracional. Ok, não aceita qualquer coisa, a gente aceitava muito, a gente sempre aceitou muita coisa, passei por chefe tóxico com pressão desmedida e com ofensas, etc. Mas nós criamos um casco, ok? Que mentalmente a gente se arrebentou, precisa de um tratamento psicológico, mas a geração nova, você fala, um certo preconceito, são muito frágeis, porque por trás dessa situação, não vou aceitar que não está com meus valores, existe uma fragilidade de não aguentar a pressão. E a pressão e circunstâncias que se apresentam, elas nos ensinam. Eu, quando comecei, tinha dias que eu tinha que ficar no lugar do meu editor para um jornal. E eu super nervoso quando eu editava, mas a partir do momento que eu passei por aquilo, eu aprendi, hoje eu edito, porque eu passei por aquilo. Então, os mais jovens, não está com meus valores, não sei o que e tal. E por trás disso tem uma certa covardia de não encarar pedreiras. Porque eu quero isso. Pressões, né? E pressões. Eles querem muitos direitos e quando chega na parte dos deveres, não está condizente. E isso eu falo de vivência com uma pessoa que eu tenho uma relação de trabalho, e da minha esposa, que muitas dessas informações que eu falei de Trump, de questão ela trabalha com D&I, muito já aconteceu com ela, circunstâncias, no momento de pressão eles não suportam. Eles não têm, eles são frágeis, eles podem ser muito ágeis, de resposta rápida, entender de tecnologia, de ter essa coisa, mas eles querem os benefícios. O que são os benefícios? Eu não preciso de um carro, mas eles querem objetos de luxo, eles querem fazer viagem, eles querem viajar, curtir uma vida de muita coisa, então eles querem ganhar bastante. Você não está de acordo com o que eu quero, eu vou para outra empresa. Pode ser que não encontre nada, porque só se ele for um super gênio. Porque hoje, como o Sandro disse, a IA está substituindo muita gente. Então, o cara tem que ser muito, muito bom. Então, é essa situação que eu ia te fazer a pergunta, você lembra que eu falei? Eram duas perguntas. Essa galera quer startup. Eu vou te dar uma dica, André.
Pô, não discute com a sua esposa, rapaz. Não discute com ela. Ela tem razão. Acabou. Não, assim, é debate de ideia. Às vezes eu jogo para um contrário para ela vir e me traz elementos. Então, assim, essa era a minha segunda pergunta dessa geração. Cada geração tem uma característica. Vai dormir no sofá, André. Tu vai dormir no sofá. Como você falou assim, que a gente era chato para os nossos pais, eles eram muito mais resistentes. A gente também aprendeu resistência, a gente inovou, mas eu entendo que eles são muito mais frágeis em relação a isso. Eles não suportam a pressão. Quando tem a pressão, essa empresa não está condizente. E às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Eu brincava, o estagiário tem que penar. Porque penando, ele aprende. Não tem que ser entregue tudo fácil. Se você entregar, você que é mãe, que assim, a relação trabalho é um pouco didática também. Se você entregar para o seu estagiário tudo mastigado, cadê ele? Ele está ali para fazer o quê? Ele vai ser só uma mão de obra barata? Né? Ele está para aprender a ter dificuldade. Mas você vai incorporar dificuldades de acordo com o nível dele. Só que assim, eu vejo isso. Eu posso estar certo, pode estar errado, mas assim, do que eu acompanho, do que eu experiencio, está muito nisso. Óbvio, eles lutam para frente. Isso é importante para a próxima geração, esse tipo de luta que eles colocam. Mas, em contrapartida, que essa fragilidade, eles não suportam muito as coisas. Adorei seu questionamento. O que eu observo? Tá? Um questionamento não, uma palestra que ele deu agora. Palestra. Não, mas eu adorei, porque você trouxe pontos aqui que são muito importantes e que muitas vezes não são falados, tá? O que eu observo? Que isso é uma questão cultural, né? Como nós viemos da geração, né, que trabalhava muito, e qual era o nosso objetivo de trabalhar tanto? Prover a melhor vida para os nossos filhos, né? Então, eu quero que meu filho estude numa escola melhor do que eu quero dar para meu filho aquilo que eu não tive, e aí a gente tem aquela geração X, que é a geração dos príncipes e das princesas, que são aquelas pessoas que não estão acostumadas com a dura realidade da vida, porque, nossa, eu preciso proteger ele de tanto do mundo, porque o mundo é tão difícil, que acabei criando pessoas que muitas vezes são até de uma certa forma intolerantes. Então, eu entendo, tá? Falando do meu ponto de vista como mãe e da forma como eu eduquei os meus filhos junto com o meu marido, o que a gente pensou? Nossos filhos precisam conhecer a realidade do mundo. Qual é a realidade do mundo? Ele precisa pegar ônibus, ele precisa pegar trem, ele precisa passar perrengue. Meus filhos são escoteiros também, então passam perrengue 2 vezes. Então, melhor assim, ainda. Eu também fui, viu? Eu também fui, sempre alerta. Então, assim, ó, eu morei, gente, numa cidade do interior aqui do Rio, tá? 9 anos. Meus filhos foram criados no nosso sítio, tinha uma vida maravilhosa, orgânica, tinha vaquinha, porquinho, nananã. E aí, quando o Caio fez 12, Daniel tinha 7, mais ou menos, a gente falou, cara, a gente vai ter que voltar para o Rio, porque, assim, eles estão vivendo a bolha aqui. Que a gente vê hoje a bolha nas cidades, né, das grandes metrópoles, que são as bolhas dos apartamentos, dos grandes condomínios, a bolha da pessoa que vai e volta no transporte escolar, e a gente vê aquelas crianças que foram educadas dentro da bolha. E aí a gente resolveu voltar para a cidade e botamos as crianças para estudar na rede pública de ensino. Eu fui morar num apartamento alugado, e eles na zona norte do Rio de Janeiro, e eles começaram a andar de ônibus e passaram a aprender que essa é a vida real. A vida real é essa. Eu pego ônibus, seu pai pega ônibus, eu pego trem, eu pego barca, a gente se vira, e é assim que o mundo existe. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma casca, que foi o que você falou. Eles não têm casca. Porque muitas vezes eles vêm dessa educação ali da bolha. Como que eu pego essa criança que foi criada dentro de um apartamento, de um condomínio, dentro daquela bolhazinha dela, e eu pego essa criança e coloco ali, quando ele vira um jovem no mercado de trabalho? Não consegue lidar. Não consegue, é frágil. E surta. E vai para entrevista com os pais. Exatamente, vai para o papai e a mamãe. Entrevista de emprego com os pais. Então, assim, como que você resolve isso? Gente, educação é dentro de casa. Eu não posso esperar que o mercado de trabalho vai educar meu filho. Eu não posso esperar que a escola vai educar meu filho. Eu faço a minha parte como pais. Eu estou criando pessoas para mim ou para o mundo? E aí, sim, isso é uma questão cultural, tá? Porque talvez o filho deles, dessa geração Z, já seja um pouco mais casca grossa como a gente é.
porque eles vão ver os perrengues que eles estão passando e eles vão educar de uma outra maneira. E aí, na próxima, dá tudo errado de novo, tá? É sempre assim. A gente vai dar aquilo que a gente não teve. Isso já é do ser humano, entende? Então, eu acho que é olhar muito isso para o mercado. Eu vejo em relação ao meu filho, aos amigos dele, né, que são jovens, e qual é o ponto que eles trazem do mercado de trabalho? É sempre o mesmo. Eu estou num ambiente onde eu consigo aprender, eu estou conseguindo me desenvolver aqui, eu estou realmente, ou eu estou sendo aquele estagiário que está ali dentro daquela empresa só cumprindo a tabela e não estou me desenvolvendo profissionalmente. O ponto é esse, é onde eu martelo assim, está aprendendo? Está se desenvolvendo? Tem uma pessoa que está ali sendo seu supervisor, está te ensinando, você está aprendendo, você está botando a mão na massa, você está ralando? Porque o propósito é esse. Se não está, amor, tem que ir para outro lugar, não tem jeito. Porque existe muitas empresas, assim como eles fazem com os PCDs, de botar o PCD no cantinho, eles fazem com os jovens, com os estagiários, e querem que a pessoa fique ali. Na nossa época era só tirando cópia, né? Hoje é só mandando e-mail. Verdade. Gente, olha só, eu tenho que dar uma paradinha aqui na nossa resenha para chamar aquele momento que quem prestigia, que a gente prestigia quem prestigia a gente. Né? Ou seja, o momento da audiência, que é nossa audiência aqui, ela não pede, ela manda. Temos vinheta, produção. Temos vinheta. Adoro essa vinheta. Enfim. Vamos lá, momento audiência. Gente, momento audiência é aquele momento em que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você que está nos vendo do outro lado da telinha ou nos escutando. E a regra é a seguinte, Tício. O pessoal manda, comenta algumas coisas, né, do que aconteceu aí nos últimos dias, na semana e tal. E a gente aqui pode esticar o comentário ou não, tá? A gente pode também passar batido, tudo certo. A gente só não deixa passar algumas coisas que a gente acha que é pontual, é importante falar uma coisa ou outra, mas assuntos mais nervosinhos, a gente tende a deixar passar um pouco. O André gosta de uns assuntos mais nervosinhos. A gente aí, vamos ver. Mas, assim, a regra é que a gente não necessariamente precisa comentar, tá? Então, tem bastante coisa aqui, o pessoal comentando muito sobre política. André, por favor, olha a plataforma, hein, André? Para a gente não ser derrubado. Você sabe que eu salvo aqui o programa do corte, hein? Pois é. Vamos lá. Ó, o pessoal comentando várias coisas. Eu vou até começando por leve, né? A Elisa, que ela fala o seguinte: vibre como se já fosse real. Por que será? Rapaz, filosófico isso aí. Gostei. Não é? Simone, porque às vezes o que cura não é o que se dá, é o que se transmite. Pô, rapaz, o pessoal tá filosófico hoje, né? Gostei, filosófico. Isso me dá muito medo quando começa assim. Quando começa muito filosófico, me dá um medo danado, porque daqui a pouco vem alguém falando e zapo. Isso aqui também é bacana, tá? Olha, e detalhe, 3 mulheres. Rayane agora. O que é um amigo? É a pergunta dela. Uma única alma habitando 2 corpos. Frase do Aristóteles. Cara, eu nem conhecia. Bacana essa também. O que é um amigo? Uma única alma habitando 2 corpos. Interessante isso. Essa eu não conhecia, André, essa do Aristóteles? Já tinha ouvido, mas não sabia que era dele. Eu não sabia que era ela mandou dizendo que exatamente, também não. Dizendo que era dele, mas hoje tudo eu não chequei pra gente, eu não apurei, então não sei se a frase é dele, não, mas que a frase é bacana é. Bom, vamos lá. Tava demorando, enfim. Ele trouxe as boazinhas primeiro, né? Começa assim, ele morde ele assopra, depois morde. Tem que morder primeiro, Sam. Aqui, ó. Ser empresário é transformar em soluções e desafios em oportunidades. Vou de novo. Ser empresário é transformar soluções e desafios em oportunidades todos os dias. Eu acho legal. Essa frase é do Sérgio, que mandou aqui pra gente. Interessante. E, gente, aqui, ó, entrando agora na seara mais pancada, o pessoal falando muito com relação ao falecimento do Papa, né, que foi agora essa semana.
Aí vem vários assuntos, tá? Vários assuntos. Inclusive, o pessoal criticando muito a parte do caso da Marielle, que o mandante foi colocado em prisão domiciliar. E aí eu não. Enfim. Muita gente falando sobre o assunto, então, se vocês quiserem falar, fica à vontade. Eu prefiro pular, mas falando muito sobre essa situação, que a própria irmã dela não se manifestou e tal. Uma coisa interessante também, Bruno, falando aqui que o Brasil é uma incrível fábrica de moradores de rua. Olha que assunto, gente, que assunto que a gente pode parar para pensar mais sobre isso. Ele fala que em fevereiro, um fenômeno dos moradores de rua espalhou-se por todo o Brasil, mas não se apresenta de forma uniforme. É justamente nas regiões mais ricas, mais desenvolvidas e com maiores índices de empregabilidade que esse cenário se torna mais visível e alarmante. Sim. Cara, é um negócio... Concordo. Né? Um negócio interessante de Sandro, fala morador de rua, implicação. Ele diz o seguinte: a resposta está longe dos slogans. Não, vai longe, mas assim, só para terminar o raciocínio dele, ele fala aqui que tem uma legislação que foi feita em 2006 no governo Lula, nova chamada, ele imputa isso, essa legislação que é aprovada, chamada Nova Lei de Drogas, Lei número 11.343/06, que foi tida como moderna e humanizada, mas que estabeleceu o uso de drogas, mesmo que em espaço público, não seria punido de privação de liberdade. E ele imputa essa quantidade de pessoas de rua ter aumentado em função dessa lei, tá, gente? Então, isso ele botou muita coisa aqui. Ele tem números, inclusive, um artigo na Gazeta do Povo que fala sobre isso. Então, fica aí. Tem números. Precisamos de dados. Porque o que acontece? Não, ele só comenta, tá, gente? E ele dá a fonte da Gazeta do Povo. Então, ele faz um comentário em cima de uma matéria. Eu não entendo que seja... porque não, ele não mandou com número, mas ele dá a fonte. A droga é um problema? Mas o aumento de moradores de rua, eu não entendo pós-lei, isso vendo, por isso que eu estou orelhada da minha experiência, não tenho número. Eu não entendo ter aumentado a quantidade de moradores de rua. Eu também não, ele não mandou números, ele não mandou. Por causa dessa lei de liberação de droga. Não é liberação de droga, corrigindo, porque senão gera problema, essa lei em relação à droga. Mas eu vejo essa questão de morador de rua é uma questão socioeconômica, não é simplesmente por causa de droga. Você tem muito menor de rua que cheira tiner, que não fuma maconha, que a questão da droga é mais em relação à maconha. Essa, vamos lá, flexibilização. Sei lá, é algo nesse sentido, da droga mais maconha. Então, você tiner, você tem o alcoólatra, que álcool é uma droga. Então, você tem muita gente, o crack, né? Então, você tem muita gente disso e não necessariamente, não estou fazendo apologia à maconha, não, tá? Eu só estou sendo... Tem que ser justo ao processo. O aumento, na época da pandemia, tinha ali no centro da cidade, esqueci a rua. Ali, você tinha várias pessoas morando com cabaninha, aquele gluzinho do Gugu ali, várias pessoas. E não foi época da pandemia. Situação da droga. Então, eu discordo. Não estou sendo apologia à droga, de forma alguma. Quer dizer que essa relação que ele fez foi eu entendo como uma relação direcionada, essa ele não tem números. E aí, falando da morte do Papa, é uma sugestão, quem viu o conclave. Quem viu o conclave... Agora, veja. Você já viu, Tiziana? Sim. Então, num grupo meu de faculdade, quando eu falei... Aí, não, eu prefiro 2 papas. 2 papas também é legal. Mas nesse momento agora... plot twist. Conclave na veia, e eu entendo que, de repente, vai ser, de fato, um Papa. Está sendo uma fala aí, que vai vir um Papa mais conservador. Na época do eu escutei isso também. Na época do Kratzenberger, uma colega minha que é católica, fervorosa, ela dizia que precisava de um Papa rigoroso.
Ele entrou, depois saiu. Aí ele pediu para sair, depois, obviamente, morreu, porque estava mais idoso. Entrou o Francisco, que era mais flexível, né? Entrar, de repente, um papa mais conservador, será que seria um caminho? Por quê? O evangélico está tendo recebendo muito fiel, porque ele é flexível num ponto. Então, quando o Papa falava da questão do gênero, que ele estava aberto, ele estava sendo flexível, coisa que o evangélico ele é em parte para receber, e depois ele faz a conversão e diz: Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, assim, é uma discussão, uma questão complexa. É uma discussão complexa. Deixa eu terminar aqui o momento audiência. Por isso vai ser politicamente resolvido dentro do Vaticano. Pois é. Muita gente falando do... Pois é um filmaço. Muita gente falando desse escândalo agora do INSS, né, que o presidente foi afastado, a operação da Polícia Federal, a CGU, isso aí sobre descontos não autorizados dos benefícios, que chega até o momento, né, 6,3 bilhões roubados. Enfim, muita gente falando disso, mas a internet está hypada com relação a isso. E aqui o Luiz Fernando sempre manda coisas mais ligadas à política, né? Então ele fala aqui, por exemplo, da Petrobras atinge pior nível em 2 anos e acende alerta nas bolsas. Entendeu? E aí vão falando dos Correios, vão falando do rombo de 3 bilhões nos Correios. Gente, está todo mundo falando sobre corrupção. Tá? Então, assim, eu vou pular aqui para o assunto não ficar chato, mas está todo mundo falando. Entendeu? E eu queria pegar... Eu li alguma coisa recentemente, eu achei muito interessante, eu acho que a gente pode retomar aqui a nossa conversa. Achei que é o seguinte, eu li a seguinte frase: em 2025, a soft skill da vez não é inteligência emocional, comunicação, nem trabalho em equipe. É ler as coisas até o fim. Nossa, vi hoje isso também, esse meme, eu achei também. Muito bom. Sensacional isso, gente. Está acontecendo, de fato. Eu tenho percebido isso, que realmente as pessoas já estão muito à flor da pele, né? E a geração mais nova, ela não lê muito. A gente já não lia muito, a nossa geração lê. Eu gosto de ler, mas eu gosto de ler livro físico, né? A gente pega. Não? O e-book eu acho bacana, mas não sei, pode ser coisa de tiozão, do que for, mas eu gosto de pegar, gosto de abrir, eu gosto de marcar, gosto de pegar o marca-texto e ficar marcando tudo, entendeu? E tudo mais. Enfim, se eu emprestar um livro para vocês vão pirar com o meu livro, porque eu marco tudo. Você fala, pô, mas tá tudo marcado. Eu marco tudo. Então, mas assim, eu tô achando que o pessoal tá muito rápido. Quando você dá uma opinião, por exemplo, eu fiz uma pergunta no outro dia no LinkedIn que gerou uma confusão danada, mas ninguém respondeu a pergunta. Não. E foi uma pergunta. Ninguém respondeu, nem leu a pergunta. Oi? As pessoas não leem. Não leem. É impressionante ver a figura, né, a ilustração que você coloca, e às vezes você coloca um comentário qualquer seu, mas aí tem a pergunta. A pergunta que é o cerne da questão, né? A pergunta é para a gente debater. Cara, teve 50 e tantos, 60 comentários, ninguém respondeu a pergunta. Inclusive me xingaram até, me fizeram... a galera fez elogios não tão legais e tudo mais, mas, gente, a pergunta ninguém falou nada, ninguém viu que o lance era a pergunta, não é o que eu penso. O que eu penso a gente pode discordar e está tudo bem. Entendeu? Esse tipo de coisa, a gente conviver com o contraditório, conviver com pessoas que pensam diferente, eu acho que a gente está devendo muito, né? A gente podia, pós-pandemia, a gente podia ter mais empatia, inclusive, com o que a pessoa pensa, né? Se você não pensa igual a mim, você não é meu inimigo. Entendeu? Você só pensa diferente. Isso não quer dizer que a gente não possa conversar, né? As pessoas não estão conversando. A pessoa é extrema esquerda, extrema direita. Gente, para com esse negócio de extrema direita, extrema esquerda. Vamos conversar, né? O que você acha, Tícia? Ou eu estou exagerando?
Você sabe que isso é uma pauta quente nos encontros de família, né? Porque encontro de família é aquele lugar que todo mundo fica ali papapá discutindo um monte de assunto. Mas uma coisa que eu venho observando muito é que as pessoas elas estão ouvindo para responder e não ouvindo para entender. E, a partir daquilo, se construir ali uma conversa de uma maneira saudável. É o tempo todo mundo querendo responder e querendo se defender de alguma maneira. Então, sou eu contra o mundo, né? E não a gente ali construindo uma conversa. Tem um texto muito bom, eu não lembro agora o autor, que é um texto chamado Tênis versus Frescobol, né? E aí ele faz ali uma analogia sobre como que é você jogar tênis e como é você jogar o frescobol. E aí, quando você joga tênis, é um cortando o outro o tempo todo, e ganha aquele que, né, rebate mais a bola e não deixa a bola cair, perde quem deixou a bola cair mais vezes. Então é como se tivesse a gente o tempo todo numa disputa de tênis. E o frescobol não, gente. O frescobol é lá na beira da praia, com a água batendo no nosso Tem que manter canela. a bola sempre, né? Ninguém perde, o importante é a gente se divertir. E eu acho que está faltando muito isso dentro das conversas, sabe? Aquela conversa mais frescobol e menos tênis. Vamos ter uma conversa saudável aqui, sem ser aquele espaço onde eu quero impor o meu ponto de vista. Isso acontece muito nessas minhas reuniões de família, né? Que a gente se reúne uma vez por mês, meu pai, minha mãe, minha irmã, né, as nossas famílias ali se reúnem no nosso sítio. A gente esteve junto agora no feriado da Páscoa, e são várias gerações, né? Porque meu pai tem 70 anos, meu filho tem 20, meu filho mais novo tem 17, eu tenho um sobrinho de 5, e aí na hora do churrasco senta todo mundo, que meu pai fala que churrasco não é para comer, é para conversar, e a gente fica ali trocando aquela ideia, e sempre vem, gente, pauta política, né? Vem todos os assuntos que você possa imaginar. E aí você imagina como que a conversa muitas vezes fica quente mesmo. E aí eu trouxe isso nesse nosso último encontro. Vocês estão ouvindo para responder e não para entender. Então, vamos tentar ouvir mais o coleguinha aqui, a gente conseguir fazer um debate saudável. E aí eu vi que as conversas estão cada vez mais calorosas. E a internet fomenta muito isso, né? Porque é aquela terra onde todo mundo acha que pode falar o que pensa, né? E aí vem aquelas conversas que muitas vezes são ofensivas, são para poder agredir o outro. E está bem limitado, né? Vocês não acham? Só para complementar você do frescobol, o que acontece? O tênis enseja o erro, e no frescobol você tem que corrigir o erro. Porque o propósito do frescobol é o jogo. Verdade. E o propósito do tênis é a vitória, é o ponto. É fazer o outro perder, né? Aí, poxa, às vezes até dentro do próprio... Eu não jogo frescobol, mas eu vejo. Então, dentro do próprio frescobol... Eu jogo bem. Modéstia à parte, eu jogo e jogo bem. Dentro do próprio frescobol, e às vezes você joga uma bola mais difícil, que faz parte, o cara defender, aí depois você volta no jogo normal, e aí o outro joga a bola mais forte. Então, faz parte. Agora, o do tênis, não, é ponto mesmo. E assim, ouvir e não escutar. Que é ouvir, que as pessoas não sabem a diferença. Ouvir é um sinal sonoro que passa no ouvido. Escutar é quando você apreende o que você está ouvindo. Todo mundo é muito dono de verdade, de verdade, meias verdades, verdade a partir de impressões, que colocam como verdades absolutas, né? Então, a verdade é sempre uma construção. Não, hoje você já está finalizando o programa. Hoje você trouxe um pedaço de verdade, o Sandro, a gente tem altas divergências aqui. Ele traz uns pontos, que a melhor coisa é da contradição. Então, quando pega na contradição nossa, se alguém pega, para a gente refletir, será que o que eu estou pensando de fato é certo? Se fundamenta? Se fundamenta, ok. Se não fundamenta, vamos aprender e corrigir e seguir. Perfeito. Eu queria só voltar aqui ao assunto. Verdade. Aproveitar então, André, que você levantou a bola. Diga. Pode falar, Tis. Não, em relação à medicina, que você tinha citado um pouquinho antes, lembrei agora de um ponto que eu acho que é interessante a gente trazer aqui. Quando a gente fala hoje sobre a medicina, né, a gente olha a medicina de um lugar muito comercial. Não sei se vocês têm sentido isso, até as redes sociais elas têm ali fomentado. Né? Nesse final de semana houve um caso no Fantástico que saiu de uma médica
que falava sobre partos humanizados, ela está sendo caçada, porque, na verdade, não era nada daquilo, e como que tudo isso girou em torno do comércio, né? Então, acho que é importante até a gente olhar, quando a gente fala para essa questão dos médicos mais experientes, que o André trouxe, né? Com quem que eu quero me consultar hoje, amanhã, a gente olhar também, assim, como que esses médicos estão entrando no mercado, os mais novos, né? Eles estão entrando já com essa pegada comercial. E muitas vezes a gente está deixando de lado o fator humano, né? Quando a gente olha ali para a saúde da mulher, quando a gente olha ali para o básico dentro da medicina, a gente vê que isso está se perdendo, porque a tecnologia está fazendo com que as pessoas estejam virando o tempo todo robôs mesmo. E até quando a gente olha para um ambiente onde eu preciso entrar num consultório e eu preciso que o médico me olhe, tenha uma escutativa e me ouça, não para me responder e me medicar imediatamente e me dopar com algum remédio de alopatia, que ele entenda de fato o que eu estou sentindo, que ele possa me trazer algum conforto. Muitas vezes eu não sinto hoje isso na medicina moderna, eu sinto isso mais no ambiente de médicos mais experientes. Né? E eu bato muito na tecla do que as instituições de ensino estão ensinando para esses médicos. O Brasil é um dos países que tem o maior índice de cesariana, quando a gente sabe que o corpo da mulher ele foi biologicamente feito para ela ter um filho de parto normal. Então, assim, aonde que a gente está errando? Aonde que a educação está falhando, que a gente está trazendo para dentro do mercado profissionais que não estão olhando para pessoas, eles estão olhando apenas para o lucro e para a forma como ele pode transformar aquele conhecimento dele o tempo todo em dinheiro, esquecendo das pessoas, esquecendo de ouvir, esquecendo de continuar estudando, esquecendo de que daqui a 10 anos, no final né, quando eu estiver velho, quando eu estiver ali no meu leito de morte, o que eu vou lembrar? Eu vou lembrar de quantos milhões eu faturei ou eu vou lembrar das relações que eu deixei de ter? Então, acho que são sensibilidades que o mercado de trabalho precisa trazer isso o tempo todo. A gente precisa olhar para a nossa carreira, a gente precisa olhar para os outros profissionais que eu estou interagindo, quem é o médico que eu estou indo, quem é o profissional que eu estou contratando para a minha empresa, quem são essas pessoas que eu estou trazendo para o meu convívio, né? E como que elas agem, como elas se comportam. Eu acho que a gente está falhando muito como ser humano, sabe? Eu acho que a gente precisa melhorar. Excelente proposta de reflexão, excelente proposta. A gente precisa melhorar muito. Eu vou aproveitar aqui, olha, a gente falou de etarismo, e falou de... acabou de falar, tá? E apareceu a notícia agora, ninguém mandou, apareceu aqui no meu celular, caiu, plau. Caiu. Olha a IA trabalhando aí. Muito louco, né? Apareceu aqui, Globo se arrepende de demissões e quer veteranos de volta. Tá? Com a audiência baixa, a emissora acredita que atores mais experientes podem colaborar com a volta do público perdido. Gente, precisou a Globo, tá? Isso é notícia agora, tá no antagonista. Precisou mandar a galera... Gente, tá no antagonista, você pode gostar ou não, é a notícia que tá agora. Vai, depois você falar, eu te respondo por que eu falei, vai. Tá bom, não, porque enfim, não. E tá um movimento, tá no Léo Dias também, de recontratação dessa galera veterana. Pô, numa boa, né? Aí vem o que a gente estava falando, né? Não precisa ser muito, mega, ultra, super inteligente para perceber que, você pega uma galera veterana, joga todo mundo na rua e pega uma galera nova e acha que vai manter a mesma audiência, não vai, gente. Não precisa ser muito mega inteligente. Entendeu? Agora está propondo a volta de todo mundo, está querendo recontratar todo mundo. Entendeu? Está atrás do Miguel Falabella, cita alguns nomes aqui, tá? Para a próxima novela que vai substituir a Vale Tudo, que aliás Vale Tudo está flopando, entendeu? E por aí vai, entendeu? Porque é difícil, essas coisas de remake também é outra coisa que eu acho difícil, tá? É complicado. Vê aí Pantanal, Renascer e tantas outras que eles estão tentando aí. Remake até em filme é difícil. Porque você compara, não tem como. Você tem um nível de comparação. Você viu o outro, você vai lá e vê o outro e compara. Não tem como, gente. E aí, só para fechar, eu acho que é um assunto que dá para a gente refletir mais para frente aí, esse arrependimento da Globo, porque era previsível, né, gente? Enfim, muito previsível. Mas é isso, André, estamos entrando na reta final do M de hoje, o que você quer falar?
Peraí, que eu ia falar, você trouxe a notícia quente. Notícia quente tem prioridade. Tiziano, Prioridade. Situações recentes, até eu e no meu entorno, a minha visão hoje é que não são médicos, são mercadores da saúde. Se você observar, especialidades que não geram dinheiro, está rareando a quantidade de profissionais. E aí é uma coisa que, do nosso papo lá do início, que eu não vejo mais nem como um processo de educação formal, que o problema não está na educação formal. O problema está na nossa educação civilizatória. Então, eles podem ir lá, ter os professores mais cascudos, aqueles professores mais coroas, com horas e horas de hospital de servidores de Estado, de Miguel Couto, de plantões, bucomaxilofacial, que faz cirurgia de guerra, porque muito tiro de fuzil. Eles podem falar até tudo isso. Mas o entorno deles, que eu falei do milênio, que quer gozar a vida, que quer ter o melhor, é um direito de todo mundo, óbvio, claro. Mas faz com que uma ambição desmedida perca que o discurso de Hipócrates seja só uma formalidade de formatura. Sandro, para complementar, o antagonista é uma fonte de informação que ela vai estar sempre derrubando a Globo, não que eu seja favorável à Globo. Por isso que eu fiz, mas por causa disso, essa informação vai da política da Globo de trazer gente que está funcionando em internet, porque a internet está bombando, para trazer, mas cada mídia tem um... Você mesmo fala que aqui a gente funciona dentro de uma outra perspectiva, de uma outra lógica, de um outro modelo, que não vai funcionar para a TV. Então, eles querem trazer, e os mais jovens, que eles querem trazer. E outra coisa, os mais antigos, eles vão querer um modelo de contrato anterior, que é aquele contrato de 3, 4 anos que a Globo não quer fazer por uma questão financeira. Então, assim, não é defesa de Globo, não é análise conjuntural. É uma questão de mercado. Tem que entender como que o mercado está agindo hoje. E eu tenho que me adaptar ao que o mercado está oferecendo. É uma escolha, né? Eu vi uma entrevista do Fagundes, dele dizendo assim, que ele decidiu sair porque ele fazia o seguinte, qual era o contrato dele? Gravar de segunda a quarta, ou segunda a quarta. Porque ele quer teatro para ele sexta a sábado. Então era... Olha quinta, a partir de quinta ele se dedicava ao teatro. Exatamente. Então, como tiraram isso dele, ele não quis mais. Mas aí você acha que faz sentido ter um contrato físico? Um contato fixo. Nossa, fixo. Porque antigamente assim. valia a pena porque você tinha pouco local de exposição. Você tinha só os canais. Muito mal um rádio. Então, dentro daquela política que o Boni empregava, eram as estrelas. Você quer ver aquelas figuras carismáticas assim e tal, só que na Globo, e você descansava a imagem deles para que eles tivessem ainda relevância. Teve uma vez, já fizeram uma contabilização que, não sei se foi a Juliana Paz ou foi um outro artista, estava em todas as novelas. Estava em todas as novelas. Então, assim, tinha um Vale a Pena Ver de Novo, tinha um segundo, tinha uma outra novela, tinha novela. Então, assim, você cansa a imagem do cara e hoje, financeiramente, não dá, porque a Globo está perdendo dinheiro. Né? Futebol, ela perde dinheiro, tudo ela perde dinheiro. Então, não tem como ela fazer o contrato mais... Está perdendo audiência. Está perdendo audiência para os streams e tudo mais. Também tem isso. E hoje as novelas que estão rolando no streaming... Vamos lá, eu preciso... Vai, Sandro. Grande finale, vamos para o grande finale chamando para só toma audiência. Então, eu preciso entrar na reta final do M de hoje, porque vocês falam muito. O André hoje engoliu uma maritaca. O famoso Zé Palestrinha, tá falando pra caramba. Rapaz, tu hoje engoliu uma maritaca. Mas vamos lá. A gente entrar na reta final do M de hoje. Vamos fazer no nosso momento da dica do livro, né, que eu acho importante a gente sempre deixar alguma coisa interessante. Pode ser filme também, tá, Tiziano? Se você preferir um filme, a gente falou do Conclave, de repente pode ser a dica aí. Fica à vontade, você começa. Tá ótimo. Eu só não peguei o livro lá no quarto, mas assim, não minha precisa, dica... só o nome. Beleza. Minha dica é o livro de Tédio Ninguém Morre, de Michel Alcoforado, que é um antropólogo brasileiro super
reconhecido aqui no Brasil, tem programas né, tem um podcast chamado É Tudo Culpa da Cultura, e trazendo ali, né, provocações sobre o universo, né, e a gente tem ali possibilidade de refletir junto com ele. Adoro o Michel Conforado, é um querido, já teve lá no podcast que eu, né, tenho 46 minutos, junto com a Dalva Correia, e fica aí a dica do livro dele. É De Tédio Ninguém Morre, Michel Conforado. Pô, parece até o da Marilis, a coluna da Marilis. De Tédio Ninguém Morre, Amei. É maravilhoso, gente, o livro dele. Bora, André Papagaio Carvalho! Olha só. Você, meu amigo. Pegou de surpresa. Vamos lá, vou dar 2 dicas. Do Conclave já tinha dado, mas eu vou dar 2. Uma foi um livro que a colega minha me sugeriu, 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Está vendo uma pesquisa de que no futuro, drogas, etc. Não li o livro ainda, foi a sinopse que ela me passou, para as pessoas não dormirem para trabalhar. Então, não falo da escala 6x1. Esse livro debate uma tese de que estão trabalhando para que haja a escala 24/7, ou seja, 24 horas por 7 dias na semana. E a segunda dica é meu canal do Futebol Social Clube. Quem gosta de boas histórias de futebol, episódios interessantes, vale a pena ver através da minha coleção de camisas. Eu faço, e também tem parte de livros de futebol da minha estante aqui. Então, quem gosta de futebol, gosta de literatura, gosta de coleção de camisa, boas histórias, futebol sempre traz boas histórias. Futebol Social Clube, aqui no YouTube. O logo é igualzinho esse aqui. Muito bem. Tá rolando merchan, tô vendo aí que tá rolando merchan direto aí, mas tá tudo certo, tamo junto. Vamos, gente. A minha dica hoje são 2 também. Operação Cavalo de Troia, do JJ Benítez. É um livro muito interessante que diz a história de 2 astronautas da NASA que voltam no tempo na época de Jesus. Né? E exatamente na reta final da época de Jesus. Né? Então é um livro muito interessante, é uma viagem, literalmente uma viagem. Quem gosta do tema, é um negócio assim muito bacana, e você fica no final do livro achando que isso pode ser crível. Então, assim, é um negócio muito louco. É um livro que é uma imersão absurda, é um livro muito legal. Operação Cavalo de Troia, JJ Benítez, é muito bacana. E aí, estou eu nesse feriado, de bobeira em casa, resolvi assistir a série The Chosen, que é exatamente a série que conta a história do Cristo, né? Que tá bombando aí, que ele escolhe, né, os discípulos, como é que ele escolhe cada discípulo e tal. Cara, a série é muito, muito legal. Muito legal. A série independente, muito bacana. Ela começa um pouco arrastada, ao início a primeira temporada, logo no início é um pouco arrastada e tal, mas se você der uma chance para ela, a partir do 3º episódio da temporada 1, ela começa a ficar legal. E aí ela engrena bacana. E eu gosto do tema, tá? Então, assim, eu li um livro que 2 astronautas foram para a época de Jesus. De repente, estou assistindo uma série agora que fala exatamente, de novo, de Jesus e a escolha, né, dos apóstolos e tudo mais. O algoritmo aí entendendo que ele gosta. Quem tem resiliência cristã. A primeira temporada é lenta, tem que ter resiliência cristã para seguir até o final. Tem que ter uma resiliência cristã. E detalhe, eu sou judeu, tá? Então tem isso também. Só para não começarem a viajar na maionese, eu sou judeu. Então, assim, eu sou apaixonado por Cristo, pela história, por tudo que ele representa. Então, eu realmente acho fantástico. Eu acho fantástico. E ele fala isso também, tá? Ele fala tanto no livro quanto no filme. Ele fala isso. Ele lê a Torá, ele fala de toda a origem dele, né? E isso é muito interessante, tá, gente? É muito bacana. Então fica essa dica aí, Operação Cavalo de Troia e The Chosen. Gente, chegando na reta final, vamos deixar a nossa convidada fechar no grande finale. Antes, eu quero agradecer você aí que está do outro lado da telinha, que nos acompanha. Estamos na 6ª temporada, abrimos com chave de ouro com a Tiziana Arnaud, deu aqui nossa primeira convidada da 6ª temporada. Queria agradecer muito quem já nos conhece, quem está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises
e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Então, meu amigo André Carvalho, considerações finais rapidamente, porque estouramos o tempo. Agora estouramos mesmo. Eu estava aqui deixando rolar, mas agora estouramos o tempo. Então, rápidas considerações finais para poder deixar a Tiziana fechar o nosso primeiro M da 6ª temporada. Olha só, eu vou rapidamente agradecer. Então, Tiziana trouxe temas que eu adoro. A gente acabou levando a conversa mais para um lado humano, que nossa, aqui eu sou, se o povo mais de mercado, aqui no programa eu sou o mais humano, sempre trago para esse lado. Então você entrou no nosso jogo, no nosso frescobol, né? E então, agradeço, e você trouxe, e é sempre bom quem conhece, quem passa por, para responder pelo, né? Senão eu posso dizer, eu não dou minhas orelhadas. Então você respondeu bem. E respondeu bem por essas dúvidas que a gente coloca. E aí faltou falar sobre LinkedIn e tal. Olha só, Sandro, já vou fazer o convite para a Tiziana num outro momento. Lógico, na próxima. Falar sobre LinkedIn, que é sempre bom, né? Aqui a gente toca muito esse lado mais profissional. Então é bom falar das dicas, ainda mais de empregabilidade, nesse momento que a gente até chegou a tocar muito rápido sobre mudança do modelo de mercado de trabalho. Então, Tiziana, muito, muito, muito obrigado pela sua participação e espero que o algoritmo do YouTube nos receba muito bem para poder sugerir para mais e mais pessoas. Eu queria deixar um convite aqui, já que o André falou, Tiziana, para você voltar para a gente falar mais, né, assuntos que a gente não falou, que de fato tem. Eu fiz uma lista de perguntas aqui que eu só consegui fazer 2. O André não deixou fazer mais nenhuma, ficou falando a beça aí. O poder agora de recarratou. Pois é. Então, assim, só tecendo uma pequena crítica no final do programa, eu não consegui fazer muitas perguntas, mas tudo bem. A gente já deixa o convite para você voltar. Realmente, o papo é muito bacana. Seja sempre muito bem-vindo ao M e fica à vontade para encerrar da maneira que você quiser. Obrigada, gente. Eu amei estar aqui com vocês, adorei o convite. Foi um papo bem leve, bem gostoso. Eu fiquei super à vontade. O convite já está aceito para voltar aqui para a gente falar mais sobre carreira e também de LinkedIn, que para mim assim, é um ambiente onde a gente consegue ter um bom posicionamento profissional e abre oportunidades para a gente estar em espaços como está aqui hoje com vocês dentro do canal M, foi o convite, né, pelo LinkedIn ali do Sandro. Então, acho que para a gente poder fechar toda essa nossa conversa, acho que a gente precisa um pouco desromantizar essa ideia do sucesso na carreira, né? E olhar assim para o mercado de trabalho de uma forma mais acolhedora, como um ambiente plural. A gente está aberto a conhecer pessoas, a gente está aberto a entender, de fato, quem que a gente quer que esteja do nosso lado, trabalhando, fazendo projetos, parcerias, negócios e tudo mais, porque quando a gente também se entende como ser humano e a gente reconhece o nosso espaço no mundo, a gente consegue saber quem que a gente quer do nosso lado. Então, eu estou muito honrada e muito feliz de estar aqui ao lado de vocês, pessoas incríveis que tiveram assim, né, esse espaço de troca para a gente poder falar de temas tão variados, mas de uma forma educada, gentil, sensível, que trouxe, com certeza, os ouvintes aqui que acompanham vocês para um ambiente de reflexão. Essa era a ideia. Espero ter alcançado aqui hoje. Obrigada. Dá o endereço do seu podcast. Foi ótimo. Podcast são 46 minutos. A gente está no Spotify. Tem alguns episódios lá no LinkedIn também, no formato de live, mas a gente está no Spotify. Eu faço junto com a Dalva Correia, também professora, ela é da área de comunicação escrita, dá treinamentos corporativos para as empresas, e a gente convida vários profissionais para falar sobre carreira, desenvolvimento humano, tendências, e tem muitos convidados bacanas lá, vale a pena ouvir. Fica o convite. Gente, se eu não me engano, a Dalva já andou por aqui, o André. Eu não tenho certeza agora não, mas se eu não me engano, posso estar enganado. Você todos os programas, Sandro, do primeiro até esse aqui, você vai saber melhor do que eu. Eu tô achando que a gente já conversou com a Dalva, mas enfim, se não conversou, a gente também convida ela depois para ela participar. Convida ela. Eu tenho quase certeza que sim, mas vamos convidar ela também. Te agradecer muito, eu quero encerrar,
No melhor estilo video show da época do Miguel Falabella, né? Já que ele está sendo recontratado pela Globo, né? No melhor estilo video show, falando o seguinte, gente, a frase da Tiziana, por mais frescobol e menos tênis, eu adorei isso, sensacional, por mais cooperação e menos competição. Valeu, muito bom o programa de hoje, valeu mesmo de coração. Muito obrigado você do outro lado da telinha, você que está nos escutando. Primeiro programa da 6ª temporada. Programaço. Obrigado, galera. Valeu. Muito bom. Muito bom. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.